Olá, telespectadores da TV Mon. Aqui começa o Conexão Preta com Letícia Santos. Hoje a gente tem um tema muito interessante para falar, que é sobre o Islã. Você conhece? Você sabe o que significa? Bom, nosso convidado de hoje é o Henry Adriel, fundador da comunidade Islã de Montenegro. Seja muito bem-vindo, Henry. Obrigado. Muito obrigado. Fico muito feliz pelo convite de estar aqui falando com vocês. Espero estar colaborando com... E vice-versa, nessa troca de informações, que o pessoal receba bem. Falar um pouco mais sobre o projeto. É isso. O Islã. A nossa gurizada hoje tem participado de diversos movimentos sociais, são ativistas, tem a questão da sua fala, de poder expressar, principalmente uma percepção diferente sobre a vida. Hoje a gente vai falar sobre o Islã, mas quem vai contar para vocês é o Henry. Henry, a primeira pergunta, o que é Islã? O que a gente está falando? Bom, né, o Islã existe há décadas, gerações, né? É um movimento cultural. Podemos dizer que ele se enquadra bastante na cultura do hip hop, mas não é limitado somente a ela, né? É multicultural, pessoas de qualquer tribo podem participar, colaborar com poesias. O Islã existe desde os anos 80, ele surgiu nos Estados Unidos, em Chicago, e ele consiste em formar uma roda, uma comunidade com o pessoal e você recitar poemas, falando da sua vida, das suas vivências, dos seus protestos, do seu sentimento em geral. E ele foi importante para a difusão da cultura porque ele não necessita de acompanhamento instrumental, de equipamento, de instrumento. Ele é a sua voz. Então, para te conseguir fazer ele era mais discreto, ele era mais fácil de dispersar se houvesse alguma repressão. E o pessoal botar sua voz para fora e tal. Ele é importante a chegada nele do Brasil, né? A Roberta Estrela d'Alva talvez tenha sido o nosso poetista brasileiro assim, que tenha feito a maior frente para trazer ele. Os Islãs mais antigos ali, Islã da Guilhermina em São Paulo, Islã Resistência, os Islãs que a gente já conhece, que já estão mais na mídia há muito mais tempo. E hoje em dia no Brasil existem mais de 200 comunidades Islã. Apareceram diversos poetas em todo o Brasil, assim, que em sua grande maioria são pessoal de periferia, pessoal negro, mulheres, pessoas que talvez teriam muito mais, talvez não, com certeza tem muito mais dificuldade para ocupar espaço, para ter voz. Então, Islã é uma forma de você extravasar a sua vivência numa poesia, fazer com que pessoas se identifiquem, Acho que é isso. Assim, Henry, me conta, o que é o Islã? É música? Vocês cantam, vocês dançam, vocês falam poesia? O que acontece assim no Islã? Acho que de todos esses um pouco as pessoas, né, se identificam mais. O Islã em si é um evento de poesia, né? Pode ser, você vai ver artistas do hip hop ali que hoje em dia são famosos, são conceituados e participaram, alguns até começaram no Islã. E um evento de Islã ele consiste em uma poesia, né? Uma competição, aliás, de poesias. Você leva o que você escreveu, recita ela em meio ao círculo, é avaliado por jurados que já são definidos antes da edição ou na hora da edição. E sagra-se um campeão no final, né? Que for o mais bem avaliado, que o público mais se identificou. É avaliado coisas como a performance em si, o quanto que você foi comovido pela apresentação do poeta, né? São histórias de vida, assim. É isso, você contar coisas que te aconteceram, ou que aconteceram na comunidade onde tu cresceu, ou coisas que tu sabe que acontecem com o teu povo em geral, e que as pessoas vão ouvir e vão se identificar, né? Eu acho que o Islã é muito motivação. Tá. Tu falou, assim, que tem origem no movimento hip hop, mas tu acha que tem, assim, algumas outras contribuições sociais, movimento negro, movimentos culturais, do que a gente está falando? Tem em todas essas, na verdade, né? Porque se você for assistir uma edição de Islã, quem tem voz e quem está se destacando e o que está sendo discutido em sua maioria é o pessoal que precisa se expor, né? A gurizada preta ali vai falar do que acontece com ela e vai tentar motivar os outros pretos que estão ali ouvindo. O pessoal LGBT vai fazer a mesma coisa. Então o Islã ele abrange uma série de tudo isso que você falou, na verdade, né? É um espaço onde as minorias têm voz e elas se fortalecem entre si, se ajudam entre si com seus poemas, com suas vivências. O Islã também faz um monte de outras coisas, de ações, né? Nós temos aqui no nosso, né, como parte do nosso projeto, fazer com que a gente consiga arrecadar alimentos, enquanto o pessoal arrecada livros, e assim você fortalece outros movimentos sociais dentro da cidade, né? E como é que surgiu? E como é que surgiu o Islã, assim, porque Montenegro, Vale do Caí, né?
Tu falou em comunidade negra, a gente sabe, né, todo mundo sabe que numa região de cultura alemã, italiana, e de repente surge uma comunidade islã de Montenegro. Como surge isso? Como começa esse projeto? O que acontece, né? Eu escrevo essas poesias já fazem alguns anos, né? Acho que desde a minha adolescência ali. E eu, desde mais novo, desde menino mesmo, eu tenho tido espaço, tenho tido voz que eu recebi dentro do movimento hip hop da cidade. Um movimento que nossos irmãos aí fazem há mais tempo, há décadas, com muita luta, com muito esforço, que abriram portas importantes para a minha geração. MC Pedrão, Guerreiros da Periferia, MC Tony, que são os caras que estão dentro dos orfanatos, estão dentro dos colégios, estão dentro das vilas, dentro do sistema penitenciário, e estão fazendo com que o rap em si, a música, né? E como eu sempre escrevi poema, sempre gostei de cantar, sempre gostei de estar nesse meio, por identificação cultural, pelo lugar que eu cresci, pelas pessoas que me rodearam, eu sempre tive esse espaço de estar no meio. E essa ideia que eles botaram na minha cabeça me alimentou, me afastou de muita coisa ruim, inclusive, me aproximou de muita coisa boa, me trouxe companhias que me ajudam muito com isso. E quando eu tinha mais ou menos os meus 16 anos, as minhas poesias, que eu já recitava nos eventos e tal, me permitiram estar em espaços que até hoje eu não conseguia estar, sabe? Por exemplo, quando eu tinha 16 anos, eu participei de um evento no meu colégio, na escola, na J. Renner. Eu recitei 2 poesias e alguém que estava lá assistindo o evento me convidou para recitar na Semana da Consciência Negra da Unicinos. E estar na universidade é um objetivo para mim, é uma meta. Eu não culpo, mas sei que já poderia estar há mais tempo se não fossem algumas coisas que eu deixei de fazer. E também avaliando, né, aquele quesito social, a gente sabe que é muito difícil de entrar numa universidade. Então, ter tido voz naquele momento foi muito especial para mim, sabe? E esse foi só um dos exemplos, sabe? Tu trouxe um ponto que é bem interessante, assim, que a gente tem discutido com a comunidade montenegrina, que é o quesito social, né? A dificuldade da comunidade negra de realizar algumas ações e o quanto ainda a gente luta por empoderamento, por espaços e pelo respeito. O que tu pensa sobre isso? Eu penso que Montenegro, né, cidade das artes e tudo mais, essa coisa, esse estigma, ela precisa ser de todos, na verdade. Eu acho que a gente, com esses movimentos que eu participei, com essas coisas que eu já fiz em vida, eu posso falar com toda certeza que dentro das vilas de Montenegro, dentro da molecada preta, dentro de pessoas com menos acesso social, com menos condição social dentro da cidade, existe muito talento. E eu não falo só por poesia, falo como dança, falo como modelo, falo como qualquer outra coisa que talvez não tenha o mesmo acesso em Montenegro. Eu crescendo aqui, eu vi que durante a minha juventude, pessoas que talvez tivessem menos talento do que eu, e eu não estou querendo falar que sou melhor que ninguém, mas tiveram muito mais visibilidade, foram muito mais vistos, muito mais aceitos, e talvez por eles terem uma condição social melhor do que a nossa, uma classe racial, social mais favorável do que a que a gente vive, né? E eu acho que não, acho que a gente precisa ocupar esses espaços. A gente vive na mesma cidade, a gente trabalha aqui, a gente paga impostos aqui, então nós temos o mesmo direito e temos tanto potencial quanto. Eu posso dizer assim que as melhores coisas que eu ouvi de poesia dentro da cidade, de música na cidade, veio de pessoa preta, veio de pessoa de periferia. Eu acho que a gente tem meninos que são assim, tipo, tem o potencial para fazer qualquer coisa aqui. Artistas que desenham, modelos, dançarinos, e que a cidade, como prefeitura, como a forma que ela cresceu, como quem detém talvez mais espaço na parte política da cidade, acaba muitas vezes, né, em sua maioria, não fazendo parte da nossa questão social. São pessoas que são brancas, que são pessoas que vêm de família de alemã, de família italiana, família disso, daquilo. Eu não estou desmerecendo a família delas de forma alguma, mas deixando claro que se eles têm mais voz do que nós dentro da cidade, eles devem sim abrir espaço para que nós tenhamos a nossa também. Se eles não abrirem espaço, a gente vai atrás do espaço, buscar ele com a nossa capacidade, porque nós temos sobrando para fazer isso. Isso. E até porque o nosso povo tem muito potencial. É uma questão de ser reconhecido, de ser visto, de abrir esse espaço. Fiquei curiosa, quem é o Henry? O Henry. Eu cresci aqui em Montenegro, né? Meu pai passou no concurso da prefeitura para a guarda municipal quando eu tinha uns 2 anos, a gente veio morar aqui. Durante minha vida, né, tive idas para outras cidades, voltando para cá, mas aqui é o lugar que eu cresci, as ruas onde eu estive, as pessoas que eu conheci, o lugar onde eu me desenvolvi como pessoa, onde eu desenvolvi minhas ideias. E eu já fiz bastante coisa artística na minha vida, assim, né? Quando criança eu toquei
alguns anos na Fundarte, tocava violino, participava dos grupos ali. Eu sempre gostei de estar no meio também do hip hop ali, conforme eu fui chegando na minha adolescência, um pouquinho mais de querer desenvolver a minha própria identidade, um pouco afastado das dos meus pais ali, né? Então, tipo, o Henry é o cara que gosta de música, que gosta de arte em geral e que luta por ela e que sabe que os artistas que poderiam agregar muito na cidade são os caras que estão comigo, são os caras que estão nas comunidades. Assim, tu já participaste de algum coletivo? Tu já fez algum movimento social? O Henry é ativista? Do que a gente está falando, Henry? Chega interessante se a gente chegar nesse tópico, né? Eu fiz parte do coletivo Cubalumuca, que atuava na sede do Floresta. Coletivo, quem me convidou, quem me abraçou mais assim, que me abriu as portas do coletivo foi o Jean Marato. Nós, como jovens no coletivo, a gente tinha cada um projeto, digamos assim, e era um coletivo de jovem negro, de jovem com essa ideia social viva dentro de si, né? Na época em que a gente ia, né? O projeto que a gente estava tentando dar vida naquele momento, que mais fez à frente, mais se dedicou era o projeto do Jean, que era o projeto da biblioteca dentro da sede Floresta. Um belo projeto. E aquilo, na época do coletivo, o meu projeto que eu queria dar vida após nós termos conseguido dar vida ao projeto do Jean, tínhamos muitos, tinha um projeto de teatro, tinha um projeto das oficinas de canto, oficina de inglês, cada um de nós tinha uma oficina bem legal a acrescentar e a minha visão era fazer um slam. Mas eu era muito novo, né? Tinha outras coisas que talvez me dispersassem as ideias, tomassem muito meu foco, meu tempo, né? E são coisas que com a vida a gente vai se amadurecendo e tal. E a questão do slam já era viva desde essa época. A arte que a gente usou para divulgar o slam desse ano é uma arte que foi feita em 2018, na época do coletivo, que a gente só atualizou, digamos assim, para usar ela de novo hoje. Então, tipo, depois, logo em seguida, veio a pandemia, foi com muito trabalho, estudo e coisas que talvez tenham deixado essa ideia um pouco de canto. Mas ano passado, com a presença de pessoas na minha vida que me fizeram acreditar de novo em mim, assim, na minha parte dos meus talentos, dos meus sonhos, dos meus projetos, e pela minha capacidade mesmo e o fato de eu já estar cansado de ver a gente cheio de talento para mostrar e não tendo espaços para mostrar o projeto, quis trazer à vida de novo esse projeto do slam, dessa vez com mais maturidade, com mais responsabilidade. Falou no projeto e a gente quer ouvir do projeto, Henry. O que é esse projeto? O que vocês estão fazendo? Enfim, eu sei que vocês estão movimentando Montenegro. Eu tenho um amigo que me ajudou muito no projeto, gostaria que... Tem uma pessoa que eu indico há um tempo depois de vir aqui dar uma entrevista também para vocês, porque foi quem movimentou, fez a frente comigo aqui, que é o Fernandinho. E ele... Tá super convidado, Fernando. O Fernando acabou de fundar uma marca. Eu queria ter vindo com a camiseta, mas eu já... Ela estava andando sozinha já de tanto que eu gosto da camiseta. E o Fernandinho, ele é um moleque também, cresceu no bairro Senai, tem essa visão social muito forte. Ele também escreve poesias, também já esteve em outros slams e a gente conversou, eu falei sobre ele, sobre o Slam do Montenegro, sobre essa ideia que eu tinha tido de anos atrás. Essa ideia que na época eu tinha tido um apoio da Vert, que é uma das fundadoras do Slam das Minas, em São Leopoldo. E também tinha tido o apoio de todo o pessoal do meu coletivo, que acredita muito nas minhas poesias. Então a gente escreveu o projeto, até foi de uma forma bem amadura mesmo ali, mas foi com muita dedicação. Escrevemos o projeto falando sobre como ele podia ser útil como projeto social dentro da cidade de Montenegro, como ele poderia dar voz para as pessoas de periferia, para as pessoas negras, não só para elas, porque todo mundo está convidado a participar do slam, mas em especial é nosso, a cultura do hip hop é nossa e a gente luta por ela, para que ela abra espaço aos nossos, né? Então se você quer apoiar não fazendo parte dos nossos, digamos assim, é muito bem-vindo, mas respeitando o chão que pisa, respeitando a origem de quem lutou por ela, né? Então a gente está fazendo isso para que a gente consiga fazer com que os meninos se interessem por isso, botem seu sentimento para fora. Escrevemos o projeto do slam, encaminhamos ele primeiramente aqui em Montenegro para organizações que a gente achava que se identificariam com ela e que poderiam nos ajudar, como a Sede Floresta, UFA, TV, e também conversamos, fomos atrás de contatos para que a gente fosse reconhecido como uma comunidade islâmica. Sim. Para que a gente pudesse fazer ela organizada e representar, e temos um representante, né? Nós tivemos o retorno na verdade até a procura, em alguns momentos, né? Do Isla Conexões, a Marina, que é uma das organizadoras do Isla Conexões, o Isla Conexões é o responsável pelo estadual de Islã.
responde pelo Rio Grande do Sul no nacional. Então, Montenegro já está no circuito estadual? Na parte escrita, sim, mas para estar oficialmente a gente precisa fazer as edições, né? E como nós estamos com tudo organizado para fazer as edições, se nós conseguimos ir lá e botar a cara e recitar nossos poemas dentro do que precisa ser feito, a gente já está assim. Tá. Então tem evento por aí? Tem evento no dia 24/4, agora em abril, né? Próximo domingo. Isso. Nós vamos fazer a primeira edição. Nós precisamos fazer pelo menos 3 edições até junho. Então vamos fazer uma em abril, uma em maio, uma em junho. E nós precisamos que cada uma dessas edições tire um campeão e que até setembro a gente consiga estar fazendo uma final municipal com todos esses campeões, né? Como abril, maio e junho já dão 3 edições, a gente quer fazer mais uma em julho para ter 4, de repente agosto 5, convidar mais alguém, para que lá para setembro a gente consiga estar fazendo uma final estadual, uma final municipal com os nossos campeões de cada edição de slam e que dali saia o campeão para representar, né, a nossa comunidade lá do Montenegro, que é feita aqui na cidade, vai ser por sua maioria composta por artistas daqui nas participações, mas que também abre as portas para qualquer artista de qualquer outra cidade que queira vir disputar essa vaga conosco, né? Então, dia 24 é o primeiro evento, é o evento do estadual, ele me explica isso. Cada comunidade slam ela é independente, né? Cada estado também é independente, né? Sim. Então, a gente se ajuda entre si, temos um grupo lá do RS, onde a direção de cada organização, de cada cidade, de cada comunidade está presente, se divulga entre si, se ajuda com ideias, com possibilidades para que as edições aconteçam. Mas aqui na de Montenegro nós vamos começar agora no domingo com a primeira, tiraremos o nosso primeiro vencedor e vamos já nos programar para fazer as outras, né? A gente fez o possível para que esse corre fosse visto da forma mais madura, mais adulta possível pela cidade, né? E então com isso a gente contou com a ajuda de pessoas que já têm essas portas alcançadas dentro de um espaço político na cidade, né? O Pedrão ali conseguiu para nós, para a gente conversar na prefeitura, apresentou a gente para a direção de escolas, então a gente já deu uma oficina de slam no Colégio Staivelli para crianças, foi algo bem legal. Sim. Vamos dar mais algumas ali na biblioteca para o Colégio Pedro João Miller e para Ana Pietã. Né? Ana Pietã. Isso. E para mais algumas escolas. E a gente quer que o corre seja visto como social mesmo, sabe? Como algo maduro. Tá. A gente vai tentar nas que edições, contribua com a sociedade. Que contribua com a sociedade de Montenegro em geral, né? Eu acho que para mim, minha experiência pessoal, se o Fernando tivesse aqui, ele diria a mesma coisa. A gente conseguiu se afastar de muita coisa ruim. A gente conseguiu abrir portas muito boas para nossa vida com essas poesias. Então a gente quer que outros meninos tenham a mesma oportunidade, sabe? E quem quiser participar, procura quem, vai aonde, como faz inscrição, dá tempo, não dá tempo? Assim, a gente quer começar o evento no domingo às 15 horas. Começar o evento Islândia. Mas a gente já vai estar lá, o gurizada ali do rap em geral vai estar ali fazendo um sonzinho, ouvindo uma música ali e já vai estar arrecadando as inscrições para participar dessa primeira edição. Já pode estar se inscrevendo também pelo Instagram, Islã do Montenegro, pode estar conversando. A gente vai colocar na tela o Pode Instagram. estar conversando comigo, pode estar conversando com o Fernando. A gente já tem bastante moleque que já deixou a sua inscrição sobre necessidade de participação. A gente vai levar lá uma caixinha para estar arrecadando alimentos também. Livros para a biblioteca e alimentos para a gente fazer uma doação juntamente com alguma organização. Então, o pessoal que quiser contribuir com isso. E lá no público, apesar de ser voltado assim, em sua maioria para jovens, para pessoal de cor, assim, a gente está abrindo espaço para quem quiser chegar, fortalecer. E tem número de participantes, o pessoal tem que correr, tem que se organizar, é tranquilo, como é que funciona isso? A gente pretende fazer as edições aqui em Montenegro com 8 participantes cada. Tá. Cada participante precisa levar 3 poesias, pelo menos, porque elas vão ser eliminatórias, né? Recitam 8, passam 4, recitam 4, passam 2, 2 disputam a última poesia, tiramos o campeão da edição. Cada poesia precisa ter no máximo 3 minutos, para que a gente consiga, né, respeitar um tempo para a edição acontecer. Essa é uma exigência, né, do Islã, né, a regra dos estaduais e nacionais de que as poesias tenham até 3 minutos. E nessas poesias você pode trazer seu sentimento, alguma coisa que te aconteceu, alguma coisa que está vendo na comunidade, um protesto, pode abrir teu coração, não tem um tema definido, mas traga a sua poesia e bota ela para fora, esse é o momento que o coração fala, e não tem exigência de, as palavras têm que rimar no final, eu tenho que levar decorado. Se quiser chegar com um caderninho, bloco de notas do celular, recitar, a questão é que seja uma produção autoral, que seja autoral e que é importante reforçar que não deve ter nenhum acompanhamento instrumental,
É totalmente tua voz, teu poema, entendeu? E as temáticas, assim, elas acabam girando em torno do que, as temáticas das poesias? Alguns slams, né, dependendo do evento e da proposta, ele tem uma temática específica, né? O slam não vai ter uma temática específica, né? Até porque a gente está tentando atrair o máximo possível de público, né? De possibilidades, né? Então, acho difícil que, de repente, uma moça chegue lá querendo contar algo dela e um outro irmão que passou por uma outra situação completamente diferente da dela, eles falem a mesma coisa, né? É meio que um espaço para que as pessoas depositem o que elas quiserem depositar, né? Desde que respeite o próximo, né? Que não haja nenhum protesto preconceituoso dentro das letras, porque essas são coisas que não vão ser toleradas dentro do Islã. A gente quer que o pessoal chegue, por exemplo, eu vou lá e vou contar de uma situação de racismo que eu passei. Eu vou lá e vou contar de um sonho muito grande que eu tenho. Uma menina vai lá e chega e vai falar do movimento para mulheres e como isso é importante para a sociedade, coisas que ela quer alimentar assim, nos irmãos tu dela. está dizendo pra gente que é um espaço respeitoso, né? A todos os públicos, a todas as idades, mas que tem essa questão não só do autoral, mas muito pessoal, que fala sobre histórias de pessoas reais. E, além disso, social também, tipo, não só de pessoas reais, mas de comunidades reais, né? O cara vai chegar lá e vai falar do seu bairro, vai falar da sua vila, vai falar de situações que viveu, que as pessoas no Brasil vivem, né? Pessoas com uma realidade parecida com a do poeta, né? Eu vou chegar lá e eu vou falar de uma situação que eu vivi, mas que todos os outros meninos negros de periferia talvez tenham vivido em algum momento, entendeu? A ideia do Islã é que ele seja de identificação, que a minha poesia, de repente, toque no coração do moleque que passou por uma situação parecida, para que na próxima edição ele vá lá e faça dele também. Para que o Islã vá alimentando um no coração do outro essa necessidade de expor, né? Calma, gaguejei agora. A oficina que participamos, né, que demos para as crianças no Instagram no último final de semana, no sábado letivo da escola. Inclusive agradecer a escola por ter permitido esse espaço para nós, agradecer ao Pedrão por ter acompanhado, chegado lá. Ele que já tem essa visão das crianças de professor e tudo mais. É uma escola que tem a tradição, Isso, assim, de trazer, de colégio, apoiar. E é um colégio num bairro pobre, é um colégio público, é um colégio que você vai ver as crianças, elas são parecidas comigo, entendeu? Eu acho que foi muito legal ver que os meninos que estavam participando da oficina se identificaram comigo, sabe? Às vezes é mais fácil tu se identificar com o trabalho do educador quando o educador parece os caras do teu bairro, parece contigo quando cresceu, contigo agora. É o papel da representatividade que a gente bate tanto, sabe? Foi bom. Que é poder ver-se em lugares adequados, de uma forma respeitosa, de direito, é a gente poder se ver no professor e na nossa escola. Isso, tipo, a proposta que eu passei para as crianças na poesia foi que eu apresentei uma poesia minha, uma que era mais para trabalhar com esse público, né? E falei para elas não só como poesia, mas a arte em si como um livro de expressão, né? Como a necessidade de extravasar o seu sentimento, ou de passar ele a alguém, ou de simplesmente, se não quiser mostrar para ninguém, de tu conseguir botar isso em algum material artístico. Eu sou um cara que eu trabalho muito, eu estudo e eu vivo sozinho, né? Eu moro por mim, faço as minhas coisas, e eu sei que às vezes a minha cabeça está cheia, está explodindo, eu tô com algum sentimento que eu quero passar, e eu chego em casa, eu faço um desenho, e aquilo me ajuda muito a desestressar. Eu chego em casa, eu escrevo um poema. Falou em poesia, já me deixou curiosa. Quero escutar uma. Claro. Eu vou falar a mesma poesia que talvez tenha sido aqui, me motivou a querer fazer o Islã. Foi quando eu recitei com 16 anos, eu recitei essa poesia na escola, na JN. Foi quando a gente ganhou uma sala de jogos que deu origem à série. Na verdade eu já escrevia poesias há muito tempo, mas a que me deu vontade que me deu a certeza de que eu precisaria, com o decorrer dos anos, fazer esse trabalho na cidade, porque era algo que eu tinha muita vontade de fazer. Foi quando eu cheguei a escola recebeu a sala de jogos e fez um evento para inaugurá-la, né? A direção trabalhadores da firma lá que chegaram para prestigiar, para participar, para fundar a sala conosco, e a direção da escola do OJ, que é um colégio que eu tenho muito amor, o colégio onde eu fiz meu ensino médio, onde eu tenho o máximo de respeito pelos educadores, pelos meus colegas, fez com que os alunos apresentassem, né, coisas. Então, teve meninos que dançaram, que cantaram, que tocaram instrumentos. Quero ver a poesia. E eu recitei duas poesias, na verdade. E eram as poesias que eu tinha feito na escola, para um projeto da escola. E elas se chamaram duas poesias, né? Uma se chamava Dona Maria, onde eu tentava transparecer um pouco a vida de uma mulher trabalhadora, mãe de família, e Seu José. Seu José era da mesma forma, só que com um pai de família, um trabalhador.
Eu vou citar Dona Maria, foi uma das poesias que eu recitei naquele evento e que me propiciou depois recitar ela também na Unicinos e em outros lugares. E agora no sábado com as crianças, né? Dona Maria é uma poesia que eu fiz às mulheres, até pela identificação familiar. Então era Dona Maria, mãe, vó, tia, eu só quero que tu sorria, eu quero que a senhora sorria. Alma cansada de patifaria, cansada de seres de alma vazia, Dona Maria, vivendo a realidade, sonhando com fantasia, trampando de noite, vivendo de dia, vivendo de noite, trampando de dia. Dona Maria que pare, que sofre, que cria. Dona Maria, preocupada com uma casa, 3 filhos, uma estria. Dona Maria, era tão muito pouco que a senhora trazia e nós nem sabia que às vezes ela nem comia, pra ninguém correr na vila sem ter anemia. E, ó, Dona Maria, triste, a chorar por mais um filho levado na covardia. Não chores, tia, não chores, linda Dona Maria, eu só quero que a senhora sorria. Dona Maria, mãe, vó, tia, ó que lindo dia, eu só quero que a senhora sorria. Sorria. E acho que é uma das poesias que... Dona Maria é o retrato das nossas mulheres negras, das mulheres de Montenegro, das mulheres as mulheres que muito fizeram parte da minha vida, muito me deram aula na escola, os professores que eu mais me identificava, até pelo isso que você falou da representatividade. Então eu botei isso pra fora e foi muito especial, sabe? Eu vi meus professores emocionados, eu recitei isso na escola, eu vi que as meninas pretas que estavam lá dentro daquela sala, daquele evento, naquela sala de aula, que fizeram um corre muito grande para estar dentro de uma faculdade, assim, se emocionaram, de repente tinham visto a figura de sua mãe, de sua avó, de sua tia, assim como eu tentei passar, né? Também tinha outro São José, mas essa eu não vou saber citar agora. Não, essa tu vai contar na próxima entrevista. Eu não sei quanto tempo ainda temos, mas eu queria também trazer uma poesia do Fernando, que é um menino que faz o projeto comigo. Que Por favor. Ele não pôde estar junto pela questão de trabalho, mas ele me mandou ela pelo telefone. Fernando, um grande abraço. Gostaria que eu lesse ela. E para mostrar que a poesia nela tem muitas vertentes, né? Eu levei para as crianças um livro do Mário Quintana e um livro do Sarau da Onça de São Paulo, que é Contos de Quebrado, Poesias de Quebrado. Então aqui eu trouxe um versinho do Fernando, onde já é uma questão mais do protesto, uma questão mais marginal, digamos assim, né? Então eu vou recitar um verso dele, tá bom? Mãe, lembra quando eu era menino e jogava bola descalço, de quando eu ainda cabia nos teus braços? Saudade do abraço, do chamego da minha véia. É que filho sem mãe é tipo artista sem plateia. É, minha véia, Romeu não vive sem Julieta, Bob não vive sem Clyde, Bonnie não vive sem Clyde e eu não posso viver sem ela. Eu acho que Deus deve estar de graça comigo. Nunca tive pai, agora levou minha mãe de castigo e logo eu que sempre fui bandido e não te dei orgulho, mas quando me via voltando com as sacolas do mercado, engoli o orgulho. É que com 11 eu rodei na mão da escola, com 8 na mão da polícia e ali me vi perdido. Com 8 com a mão no 8, o sentimento afoito, o coração aflito, vivendo entre espaços e metrôs da paz e do conflito. Eu lembro como era difícil ver as madames xingar você e eu bem pequeno nem tinha o que dizer, também ia fazer o quê? Mas a senhora sabia e sempre me dizia, meu filho nunca esquece, manda quem pode e a gente que precisa obedece. Quando fui preso era ela que me visitava e segurava o texto e dizia para todo mundo que desde o berço eu já era embaçado desde o berço. É que nessa vida, mãe, eu virei, corri demais e sem querer acabei querendo e me envolvi demais. Na bandidagem desci do salto, levei do assalto, pilantra é mato, me senti fraco, no corre dos placos só levei pataco. Me mediram pro cifrão e eu que sempre tive os barão, virei Robin Hood, sangue bom, ladrão. Respeito na cinta, sinto muito. Com qualquer no bolso não te dei o mundo. Quando me encontrei parece que me perdi. Te prometi e não cumpri. Lembro quando no teu colo esses poemas eu recitava pra ti. Mãe, eu sinto muita saudade de ti. Esse é um verso de um poeta, pessoal. De um poeta. A gente tem poetas em lugares onde talvez a sociedade não queira que existam poetas. Eu tenho certeza que se hoje a gente entrar dentro do lugar mais pobre da cidade, alguém vai ter algo muito bonito para te ensinar, para te contar. Vai ter uma história, vai ter uma vida. De qualquer lugar, sabe? E essas são as pessoas que talvez precisem de espaço na cidade e que não estejam recebendo a devida atenção. Montenegro, como cidade, faltou muito e ainda falta muito em respeito a essa população, a esse trabalhador. E a gente vai continuar trabalhando, Henry, a gente vai continuar contando a história. Para que isso mude, para que a gente consiga ocupar esses espaços que são nossos e que as pessoas, independente da história de vida que elas têm e do preconceito que a pessoa possa vir a carregar contigo, essas pessoas elas podem melhorar sempre. Essas pessoas podem ensinar coisas, essas pessoas têm talentos muito grandes com ela
com elas, e esses talentos estão tendo, de repente, eu espero, porque esse é o objetivo do projeto, um espaço para exporem a sua arte, né? O evento é de poesia, mas artistas podem divulgar seu trabalho. Se você vai lá e recita um poema, mas eu conheço fulano e ele é de periferia, ele é preto e é modelo, divulga o teu mano, o Slam está abrindo espaço para isso. Apoia quem faz. Apoia quem faz. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigado pelo convite também. Muito obrigada por brindar o Conexão Preta com uma história tão linda. Com certeza, fico muito feliz de estar aqui. É importante a gente poder contar as histórias da cidade. Conexão Preta e TV Vermont com você. Até a próxima.